Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Moreira. Sou professor de Química e falo diretamente aqui da cidade de Feira de Santana, Bahia, para você que nos assiste aí. Gente, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre transformações gasosas. Mas para falar sobre transformações gasosas, nós precisamos nos lembrar de uma coisinha bem importante que é a equação geral dos gases, que é o quê? PVT por Voltor. Aí pergunta, Rodrigo, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, as transformações gasosas, ela é baseada justamente nas três variáveis de estado do gás, que são pressão, volume e temperatura. Devido a esse fato, nós temos as três transformações gasosas baseadas justamente nessas três variáveis de estado, que são a transformação isobárica para a pressão, transformação isovolumétrica, que é para o volume, que no caso é constante, e a transformação isotérmica, que é o tema da aula de hoje, que nesse caso, a palavra isotérmica significa dizer que a temperatura ela é constante ao longo do processo. Ou seja, eu estou querendo te dizer que a temperatura inicial ela é igual à temperatura final. Aplicando então essa equaçãozinha aqui que vocês estão vendo, que eu estou colocando aqui no quadro para vocês verem, nós teremos o seguinte: nós iremos ter o corte das temperaturas, porque são iguais, e aí nós chegaremos nessa equação, que é a equação da transformação isotérmica. Perfeito. Então essa é a equação que você vai utilizar. Lembrando que a pressão tem que estar em atm ou milímetro de mercúrio. E o volume tem que estar em litro, para facilitar, dos dois lados, A mesma unidade do lado esquerdo tem que ser a mesma do lado direito, senão não dá certo. E aí esses cientistas, chamado Boyle e o outro por nome Mariotti, ao estudar, eles chegaram à seguinte ideia, que virou lei nisso daí, que foi o seguinte: uma determinada massa fixa de um gás, quando é submetida a uma temperatura constante, quando aumenta o volume, a pressão diminui. Ou seja, basicamente ele quis dizer que pressão é inversamente proporcional ao volume. Por que ele quis dizer isso aqui? Porque ele disse que quando aumenta a pressão, o volume diminui, e quando reduzimos a pressão, temos um aumento do volume. Portanto, as grandezas inversamente proporcionais. E esse gráfico, vocês podem ver que ele é na forma de uma hipérbole, É uma curvazinha que tem ali. Então, imagine que isso daqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. Então, aqui no ponto 1 temos pressão 1 e volume 1. Quando vai para o ponto 2, no caso aqui, a etapa 2, o volume ele dobra de tamanho, enquanto que a pressão ela é reduzida à metade, comprovando realmente essa ideia de Boyle-Mariotti. Para ilustrar para vocês, eu vou mostrar aqui a ideia de uma questão, como é que funciona isso. Aí vem, um determinado gás em um recipiente a 20 graus Celsius, 20 graus Celsius, ele ocupa um volume de 90 litros, exercendo 2 atm de pressão sobre as paredes do recipiente. Considerando uma transformação isotérmica, qual será, olha a pergunta, qual será o volume do gás ao triplicarmos a pressão? Aqui é ao triplicarmos a pressão. E pede para esboçar o gráfico. Bom, então, eu tenho que temperatura inicial é 20 graus Celsius. Eu tenho que o volume inicial é de 90 litros. E eu tenho que a pressão inicial é de 2 atm. Portanto, ele diz que a transformação é isotérmica, então a temperatura 2 é igual à temperatura 1.
ele quer saber qual é o novo volume se eu pegar a pressão final for o triplo da pressão inicial. Então, queridos, é o seguinte. Você vai lá, né? PVT, Povotó. Você já pode, né, mandar embora essas duas variáveis aqui. E aí, como é o triplo, né? 3 vezes 2, 6 ATM. Ótimo. Então, vamos lá, né? 1 e 2 eu não coloquei, né? TO não tem problema. Então, aqui, ó, eu posso substituir aqui para facilitar, né? Sem problema, para poder ficar igualzinho aí para vocês. Ó, final, tá bom? Então, o final é 3P1. Então, vamos substituir. Então, P aqui é 6. O volume final que quer saber. A pressão inicial é 2. E o volume inicial é 90. Então, galera, 2 vezes 90 dá 180. Quando divide por 6, o volume final é de 30 litros. Justamente batendo com o que foi falado aqui, ó, né? Com essa questão que a pressão, né, é inversamente proporcional ao volume. Então a pressão aumentou em 3 vezes, o volume também diminuiu em 3 vezes, né? Como é proporcional. E aí pediu para esboçar o gráfico, ó. Aí você vem, esboça o gráfico aqui. Pressão em ATM, já está em ATM, volume em litro, ó. Você faz aqui. Então, no início, você tinha volume 90, pressão 2. Então, vamos aqui, ó. 90 litros, tá aqui. A pressão era de 2 ATM. Aí a pressão pulou de 2 para 6. E o volume caiu para 30 litros. Beleza, gente? Então, ó, confirmando o que nós falamos, né? Agora há pouco, né? Então, realmente, pressão e volume são inversamente proporcionais e a transformação ela é isotérmica. Beleza? Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. O Enem se aproxima. Sucesso sempre, foco, força e fé. Grande abraço, um beijo no coração de vocês. Valeu? Tchau, tchau.